Bom dia a todos e a todas. Senadora Regina Souza, parabéns pela Comissão de Meio Ambiente e a iniciativa do debate sobre a questão da crise hídrica. Para nós, como o Marcelo terminou com peixe, eu vou começar com peixe, tá certo? Cumprimentar meus companheiros de mesa, o próprio Marcelo, Antônio e a Luz, o senador Donizete, com quem eu tive o privilégio de estar semana passada num debate na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no estado dele, de Tocantins. Discutir o peixe, obviamente, senadora, tem que discutir que a água é intrínseca ao nosso sistema de produção. E toda crise, ela vai, obviamente, impactar sobre um novo sistema produtivo brasileiro que, ele tem tempos de experiência, mas, de fato, como política pública no país, consolidada a partir de 2003 e, com 2009, a criação do Ministério da Pesca e Aquicultura pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, para nós iniciarmos esse debate, eu não vou entrar nas considerações mais técnicas e gerais, porque a obviedade está colocada, inclusive, pelos gráficos que o Dr. Marcelo coloca na sua exposição. Mas já olhando para São Paulo, nós já tivemos um impacto significativo na produção da aquicultura continental nossa, com a diminuição das águas dos reservatórios dos quais nós temos acesso à utilização para a produção. Então, se perdurar essa mesma lógica, principalmente com a questão das mudanças climáticas, que é o maior impacto, na verdade, no recurso hídrico para o setor produtivo, que atinge oceanos e águas continentais, nós temos essas questões do modelo de desenvolvimento que temos vivido nesses últimos 50 anos, que precisa ser colocado em pauta, principalmente o adensamento demográfico das cidades. A exemplo da minha cidade, que é Florianópolis, Santa Catarina, senadora, é a maior produção de moluscos bivalves do país, responsável por 78% da produção nacional. É uma ilha, a cidade aumentou, a população aumentou, e uma das questões centrais para o desenvolvimento na produção em águas brasileiras é ter qualidade de água. Eu não posso ter água ruim, se tiver água ruim não tem peixe, não tem comida. Então, o principal debate que se faz em Florianópolis é o saneamento básico, porque impacta diretamente nas bacias nossas, principalmente nos lugares de produção que estão ao sul da ilha de Florianópolis, que é a produção de moluscos. Se a qualidade de água que vai ser despejada nesses lugares não tiverem adequadas, obviamente eu vou ter uma consequência objetiva no impacto na produção daquela região. Então, isso é fundamental no conceito geral do debate do Ministério da Pesca e Aquicultura. Eu considero o impacto das mudanças climáticas tanto nos oceanos quanto nas águas interiores, com o comportamento do recurso, a escassez, e nos oceanos também o aumento de acidez, a mudança do comportamento dos biomas, do ecossistema, a mudança do comportamento dos estoques pesqueiros, óbvio, não é só a crise da diminuição da água, mas aquilo que, de fato, no modo geral, impacta sobre o recurso. Então, o que nós ponderamos nessa discussão? Essa questão do modelo de desenvolvimento não pode ser a qualquer custo. O Brasil tem um grande potencial de desenvolvimento do setor pesqueiro brasileiro, tanto a aquicultura como pesca. Ainda que a pesca tenha o seu estoque controlado e o recurso não é um recurso abundante pelos nossos oceanos, mas ainda há, dentro da política, pelo que nós estamos constituindo, principalmente num plano de ordenamento, de manejo, de extração do recurso natural, que seja ela de forma sustentável, ainda é um grande espaço para a produção do alimento do pescado brasileiro na pesca extrativa. Digo isso tanto na costa quanto no continente brasileiro. E a aquicultura como sendo, de fato, a ferramenta para o aumento da produção de proteína animal. Diferente dos outros sistemas pecuários, a pesca, a aquicultura, basicamente,
ela tem que ter esse controle, e nós temos hoje no critério de desenvolvimento da agricultura a prática do licenciamento ambiental, que já é uma regra segura do ponto de vista da sua consequência, do seu objetivo, do que está no objetivo do nosso desenvolvimento, uma produção altamente sustentável para o setor da agricultura. Tanto é que nós regulamentamos, desde o início, a utilização dos corpos d'água para a produção de agricultura em 1% do total do recurso. Sabe-se no mundo que pode utilizar até 4%. Quer dizer, e nenhum dos nossos projetos de desenvolvimento de agricultura chega a 1% de ocupação do espaço. Então, há impactos, obviamente há, porque é um recurso externo que você implanta dentro da natureza. Agora, é de baixo impacto, com toda certeza, para essa questão. E aí, a exigência que nós fazemos no monitoramento do controle da água para a produção de agricultura de fósforo, daquelas coisas todas que são colocadas como elementos de identificação da qualidade da água, é fundamental para o que nós vamos subtrair depois, que é o produto da aquicultura. A segunda grande questão que nós queremos colocar na questão do cultivo ainda da aquicultura, nós apoiamos, na verdade, uma iniciativa da Unesp, uma rede de sustentabilidade que inclui quase 38 pesquisadores e 15 instituições nacionais que estão responsáveis por essa questão de levantar as condições de qualidade de água, a questão da boa utilização do recurso hídrico e também, de uma forma coordenada, fazer a pesquisa da eficiência da utilização do recurso hídrico para a produção do setor de agricultura. Nós temos um terceiro exemplo que nós colocamos, que é o planejamento de desenvolvimento da aquicultura no estado do Maranhão. Lá envolve os apicuns e os salgados. Tá? É um bioma essencial e que nós, nessa questão do Código Florestal, isso foi muito debatido, e que nós temos uma responsabilidade muito grande sobre esses recursos, mas também existem populações que sobrevivem dessa, e não são poucas pessoas que sobrevivem da extração desse alimento, principalmente a questão do caranguejo e outros produtos e a carcinicultura e desenvolvimento nessa região. E que nós temos que regular a utilização, a boa utilização do recurso, e o plano de desenvolvimento desse setor lá do Maranhão, da carcinicultura, ela tem sido um exemplo para nós, porque os cientistas analisam os impactos do contorno da produção e propõem elementos reguladores que dê conta de fazer com que essa produção seja sustentável. É um exercício analítico muito importante que nós temos como dois exemplos, entre tantos outros que o Ministério da Pesca e Agricultura tem apoiado ao longo desses anos. Agora, o que de fato o MPA observa em termos de futuro que eu gostaria de contribuir em relação à proposição para o debate dessa comissão? Nós temos que investir, ampliar o investimento em pesquisa, desenvolvimento, inovação e tecnologias que otimizem a utilização do recurso, como mostrou o Dr. Marcelo ali. Aproveita a água para o consumo humano, aproveita a água para a questão da adubagem de lavouras, porque é possível acontecer, principalmente quando tem peixe, há uma presença muito forte de adubo natural que pode ser potencializado, a utilização para a produção do pescado e outros tantos. E nós temos uma pesquisa envolvida na FURG, no Rio Grande do Sul, que aproveita a água em até 6 meses no mesmo sistema para a produção, que eu acho que é um exemplo importante a ser considerado aqui. Segunda questão é ampliar essa questão da pesquisa da rede de sustentabilidade para o monitoramento do recurso hídrico, a diminuição e a sua reutilização, que eu acho que é fundamental. Nós temos que a similaridade do Ministério da Agricultura, que teve uma iniciativa muito interessante, que é a agricultura de baixo carbono, nós precisamos também implementar sistemas de controle e monitoramento e também políticas e tecnologia para uma pesca extrativa que tenha essas considerações do baixo carbono como critério e como um plano de desenvolvimento nacional. Associado a isso, ao ordenamento, ao monitoramento, ao plano de manejos
no recurso natural. Tem uma outra questão, a água da chuva. É um recurso que a gente tem que aprofundar. No caso nosso da produção, ele tem esse mapa de uma seca sistêmica que tem no noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, que perdura há alguns anos, que é um dos lugares de maior produção de aquicultura daquela região do sul do Brasil. E que nós temos já aqueles chiqueiros de suínos, de aves, utilizado como uma ferramenta de reaproveitamento do recurso que pode ser aplicado também tem sido aplicado para o desenvolvimento da aquicultura. E, obviamente, nós temos essa questão da preservação dos mananciais, das florestas, do controle desse processo, da expansão de um programa de desenvolvimento da agricultura e da pecuária brasileira que precisa ter esse horizonte em vista. Não dá para fazer uma expansão de qualquer forma. Para nós, as matas ciliares dos rios, dos mananciais, isso é fundamental. Então, essa caracterização da conservação desses sistemas é que garante para nós um recurso adequado, com qualidade, em que a produção pode ser desenvolvida de alguma ou de outra forma. Então, do ponto de vista de curto, médio e longo prazo, o que eu colocaria em perspectiva para o desenvolvimento do setor pesqueiro brasileiro? Isso envolvendo tanto a produção quanto a extração. A primeira grande questão é que nós temos que no nosso caso do desenvolvimento, partir para além dos estudos dos recursos naturais que nós temos, que ainda não são totalmente conhecidos, e a gente tem que aprofundar como é que nós podemos utilizar isso e utilizar de forma inteligente esse processo do recurso natural pesqueiro no Brasil, porque não é só a utilização da água, porque o peixe, por exemplo, senadora, ele pode servir para o alimento, ele pode servir, por exemplo, para combustível, os seus restos, tem as algas que podem ser vetores de meio ambiente, principalmente em águas que estão muito sujas, ela também pode ser aproveitada para uma série de questões e desenvolver um sistema de controle de vetor ambiental. Nós temos que trabalhar o zoneamento da pesca e da aquicultura, onde a gente inclua no processo uma análise de risco rigorosíssima para garantir a viabilidade da produção, considerando as mudanças, considerando a escassez do recurso hídrico, que é fundamental nesse processo, um planejamento para o desenvolvimento que evite a concentração. Nós temos que ter essa lógica em perspectiva para garantir a sustentabilidade futura do sistema produtivo brasileiro. Agora, eu vou lhe fazer uma comparação que eu fiz lá no Tocantins. 1 hectare de terra e pasto e boi, proteína animal, na melhor performance, eu consigo produzir 700 quilos em 3 anos. No mesmo hectare de lâmina d'água, em tanque escavado, eu consigo produzir, em 6 meses, 16 toneladas de proteína animal. Olhando a tilapinha que você apontou ali, Marcelo. Tá certo? 1 hectare de pasto, proteína bovina, 700 quilos em 3 anos. Em 6 meses, no mesmo hectare com água, eu consigo 16 toneladas de produção de pescado. Então, é pouco espaço, e se não adensar, a reutilização do recurso pode ser feita, e a gente tem um alto impacto num sistema produtivo brasileiro. Dentro da questão da pesca, nós temos que ter uma pesca seletiva, não concentrada, diminuir o esforço, qualificar a intervenção dos sistemas de pescarias que têm baixo impacto nos recursos naturais, no meio ambiente na sua totalidade, mas que são elementos em perspectivas para o desenvolvimento brasileiro. O zoneamento pesqueiro e o zoneamento aquícola, um plano de zoneamento para o desenvolvimento é fundamental. Por quê? Porque eu mantenho as populações produtivas nos seus espaços e evita, por exemplo, a migração e a concentração nos grandes centros
urbanos, que é um dos grandes problemas para a questão da escassez do recurso hídrico. Mantendo uma atividade rural sustentável, aliás, eu quero considerar isso nesse debate, já finalizando a minha intervenção, eu tenho um mundo rural que eu tenho que considerar duas faces do mundo rural. O que tem a terra como seu insumo fundamental para a produção, para a vida, para a produção de alimentos, etc., e tem que considerar um mundo rural que está na água, e com uma diferença fundamental. Qual é a diferença fundamental? A terra tem o seu estatuto privado. Senadora, nós sabemos que o problema da pobreza, tocando num problema que não só o Brasil, mas a América Latina vive e tem superado ao longo desses últimos anos, o grande problema é a má distribuição de espaço. Está certo, senadora? Se a terra fosse bem dividida, senadora Donizete, no começo da nossa história, nós não teríamos as concentrações e bolsões de pobreza que nós vivemos, e tem espaço para todo mundo. Então, essa atividade de regularização ou de redimensionamento da atividade do sistema fundiário, ela é fundamental. Mas a água no Brasil, no nosso país, é um bem público. É um recurso público. Por isso, eu defendo, em absoluto, que a política de desenvolvimento de pesca e agricultura e de produção em águas no nosso país necessita, fundamentalmente, de uma presença forte do Estado brasileiro na conduta dessa política. E do Estado como um todo, na sua casa de legislação, na sua ação executiva, na questão do judiciário, porque tratar a água em nosso país tem que ter tratado com essa natureza pública, com alto controle social, porque é um bem de consumo humano e com múltiplo uso que precisa ter uma responsabilidade na sua preservação de forma bastante rígida, de bastante sistemática. Por quê? Porque vendo as futuras gerações, vendo o futuro do nosso país, vendo o futuro do nosso continente. E não dá para pensar em recurso hídrico sem pensar numa política integrada do ponto de vista continental. Nós temos que... A mesma água que sai dos Andes vai para a bacia amazônica, que é o nosso grande potencial de desenvolvimento do pescado brasileiro, e nós temos um ministro hoje, o primeiro ministro da Amazônia, que é o ministro Helder Barbalho, do qual ele tem tentado projetar e ampliar como foco do desenvolvimento amazônico a questão do desenvolvimento do pescado, como também o de gelo lá na Antártica, no sistema, que tem impacto nos recursos hídricos do nosso país e do nosso continente de forma bastante intensa. Então, nós temos que pensar uma política continental para isso, e eu encerro aqui agradecendo a oportunidade da participação do nosso Ministério da Pesca e Agricultura nesse debate, propondo que água e peixe devam estar sempre presentes na mesa de todo brasileiro. Muito obrigado.